E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre feudalismo. Feudalismo que é uma coisa que na história fica meio confusa, tem muita gente que não sabe exatamente o que é, nem por que que existiu e tal. E a gente vai falar um pouquinho disso rapidamente, sem se aprofundar muito, lógico, tá? Porque se você quiser se aprofundar sobre o assunto, você vai ter que ler, certo? Porque é um assunto um tanto quanto complexo e aconteceu na Idade Média. Feudalismo tem um conceito, eu costumo utilizar o seguinte conceito para feudalismo. Tá? Feudalismo foi um sistema político, econômico e social que teve como base a propriedade da terra. O feudalismo surge na Idade Média, e a Idade Média começa a partir da queda da Roma, do Império Romano do Ocidente. Então a gente precisa voltar um pouquinho para a Antiguidade para falar sobre feudalismo, tá? Porque a origem do feudalismo ainda está na queda do Império Romano do Ocidente, que aconteceu no ano de 476 depois de Cristo. O Império Romano, como vocês sabem, foi muito grande, muito extenso, e chegou um determinado momento em que o Império Romano foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente ele vai ser invadido pelos chamados povos bárbaros no ano de 476 depois de Cristo, e é isso que determina o fim da Idade Antiga e o começo da Idade Média. Então, muito bem. O feudalismo ele faz parte de uma transição, né? É a transição entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. É por isso que é chamada de Idade Média, né? É o meio. É o meio entre o antigo clássico e o moderno. Então, o período em que existiu o feudalismo ele é conhecido como Idade Média, né? Idade Média que é do ano de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, até o ano de 1453, com a invasão da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos, certo? Então vamos lá. A gente tem essa transição entre a Antiguidade e a Idade Média, né, que o Império Romano vai ser dividido, como eu já disse anteriormente, no ano de 476. Império Romano do Ocidente invadido pelos povos bárbaros. E aí vai acontecer o seguinte: o Império Romano ele cresce tanto, 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 antes da invasão, um pouquinho antes da invasão, ele chega no seu auge, né? No seu apogeu, mais ou menos no século III depois de Cristo. A queda do Império Romano no século V. Então, no Império Romano do Ocidente vai ter uma escassez de mão de obra, porque a mão de obra do Império Romano ela tinha como base a escravidão. Os romanos invadiam determinados territórios e os prisioneiros de guerra eram capturados como escravos. Acontece que o Império Romano deixa de crescer e, na verdade, o Império Romano começa a ser invadido. E aí não existe mais mão de obra para a terra, para os trabalhadores da terra. E aí, aos poucos, começa a se mudar esse sistema. Né? Então, é uma junção. O feudalismo ele vai ter uma junção entre a cultura dos povos bárbaros, que são aqueles povos chamados povos bárbaros, né? Que vêm do norte da Europa e que invadem a região do Império Romano, com a junção do próprio Império Romano, né? Da cultura do Império Romano do Ocidente. Ok? Então, a escassez de mão de obra e o fim da mão de obra escrava, portanto, vai ser a grande responsável pelo surgimento dessa nova mão de obra, que é a mão de obra feudal. Tá? Inicia-se, então, portanto, um processo de colonato, não é mais escravidão, agora é colonato ou servidão, né? Colonato e servidão. Então, é o seguinte, o colono ele vai trabalhar na terra, e a terra não é dele, né? Ele trabalha para o senhor da terra, e esse senhor da terra vai querer que ele trabalhe, e aí depende do trabalho para a gente entender melhor como vai ser o pagamento. Então, por exemplo, semana tem 7 dias. 5 dias eu trabalho para o senhor da terra e 2 dias eu trabalho para mim. E aí o que eu consegui nesses 2 dias é meu, o que eu consegui nos 5 dias é do senhor da terra. Ou então, a cada 10 quilos, por exemplo, eu planto batata, a cada 10 quilos de batata que eu planto, 2 quilos são meus, 8 quilos são do senhor da terra. É mais ou menos assim que funciona o sistema feudal, tá? Então, esse vai ser o processo de colonato, ou seja, você não tem um pagamento em dinheiro para quem trabalha, certo? Esse sistema, ele tem como base a vida da pessoa, porque a pessoa, a partir do momento que ela deixa de ser o servo, quando ele deixa de ser escravo, ele se torna colono, ou servo mesmo, né, o sistema de servidão, ele vai ter uma ligação com a terra,
O servo, ele é um acessório da terra. Então, o senhor feudal tem aquele acessório, acessório, e a pessoa está ligada à terra. Agora, como é que você vai convencer a pessoa para que ela não fuja, para que ela não saia daquele lugar, para que ela permaneça ali? Aí nisso entra a questão cultural, né, da Idade Média, a questão cultural desse sistema feudal, certo? A sociedade nesse período é uma sociedade denominada sociedade estamental, uma sociedade por estamentos, uma sociedade por classes. Nessa sociedade nós temos o senhor feudal, também chamado de suzerano, e acima dele tem os reis, né? Então você tem a suzerania e a vassalagem. O suzerano é meio que o proprietário da terra e o vassalo vai ser aquela pessoa que vai cuidar da terra. Ele é um nobre, o vassalo é um nobre, tá? E quem trabalha na terra para o vassalo é o servo. O servo é aquela pessoa que trabalha mesmo com a enxada lá e tal, todos os dias. Ele trabalha para o senhor feudal, que tem uma parte do reino está nas mãos do senhor feudal. O senhor feudal está administrando uma parte do reino, certo? E aí o suzerano dele seria, no caso, o rei, ok? É mais ou menos esse o conceito, certo? E os contratos, como é que fica? Por exemplo, a propriedade da terra. Tá, a propriedade da terra é de um senhor, é de um rei, é de um nobre, enfim. Mas tem escritura isso? É escrito? Como que é? Tá lá no cartório? Eu vou lá, quero ver a propriedade da terra e tal. Então, gente, na Idade Média, esse conceito de propriedade, ele era muito ligado à nobreza, já que a sociedade ela não tinha mobilidade. Por isso que ela é uma sociedade chamada de sociedade estamental, uma sociedade por estamentos. E tudo isso era feito por meio da tradição. Então, o seu nascimento determinava a que classe você pertenceria, certo? Se você fosse filho de uma família nobre, se você tivesse a sorte de ser filho de uma família nobre, você seria um nobre. Se você nascesse na família de um servo, de uma família serva, né? Você seria servo, ou seja, está tudo ligado ao seu nascimento. Então, você nasceu nobre, você será nobre. Você nasceu servo, você será servo. E não adianta você falar, professor, mas e se eu casar? Mas e se eu trabalhar muito e juntar muito dinheiro? Não tinha dinheiro circulando. Os casamentos entre nobres e servos não eram permitidos. Então tudo era ligado à tradição, certo? Não tinha esse conceito que nós temos hoje do casamento romântico. Ah, eu me apaixonei, então eu vou casar com aquela moça, ou a moça se apaixonar e eu quero me casar com aquele príncipe e tal. Então isso não acontecia. Era uma sociedade que tinha suas classes sociais fixas, ok? É por isso que nós chamamos de sociedade estamental, que não tem mobilidade social. Então, os contratos entre servos e suzeranos, eles eram contratos que nós chamamos, para quem conhece um pouco de direito, de leis e tal, são contratos chamados de direito consuetudinário. É o direito da tradição, é o direito ligado a processos que não são escritos, né? São processos tradicionais, de tradição mesmo. Então você passa para uma pessoa e aí tem um ritual, havia todos os rituais, porque afinal de contas os contratos não eram escritos, até porque as pessoas não sabiam ler e escrever, né? Mais de 90% dos europeus nesse período, na Idade Média, não sabiam ler e escrever. Então os contratos eles aconteciam em rituais. E aí havia aquele ritual em que o suzerano passava a terra para o vassalo, e aí o vassalo beijava a mão e tal, e tinha um monte de coisa, e havia as testemunhas. Então era importante que as pessoas testemunhassem. E além disso, também havia uma pessoa ligada à igreja, porque tudo também era ligado à igreja. A igreja católica, ela exerceu um poder significativo no período da Idade Média, no período do feudalismo, tá? E havia, portanto, muita desigualdade, porque afinal de contas, aquelas pessoas que trabalhavam na terra, elas não tinham direito a praticamente nada. Era um período de muita escassez de alimentos. Então havia muita desigualdade, as pessoas não poderiam chegar a um nível maior, elas não poderiam acumular alimentos, enfim. Era um período de dependência, né? Por quê? Porque o servo dependia do senhor feudal, o senhor feudal dependia do rei.
e o senhor feudal jurava ao rei que ele sempre defenderia aquele reino, né? Então era sempre uma coisa ligada à troca, entretanto com as classes sociais muito bem definidas e que não mudavam, certo? Como que era a política, a economia e a religião nesse período? Vamos lá. O poder político, ele deixa de estar presente no meio urbano. A gente sabe que o poder político, ele está sempre nas cidades, e era assim que acontecia também no período do Império Romano. Então havia grandes cidades como Roma, né, propriamente dito, Constantinopla, enfim, havia grandes cidades. O meio urbano no Império Romano, ele era muito efervescente, havia muito comércio. Entretanto, com com a invasão dos povos bárbaros, essas cidades, elas não deixam de existir, mas elas deixam de ter o comércio, elas deixam de ter arte, elas deixam de ter grandes monumentos, e aí a Igreja Católica vai tomando conta dessas grandes propriedades e dessas cidades. E aí deixa de circular dinheiro, deixa de circular moeda, deixa de ter o comércio, né, por meio de troca econômica, troca de dinheiro. Ah, eu tenho R$ 100, eu quero trocar meus R$ 100 por, sei lá, 200 quilos de açúcar. Não havia isso, porque o dinheiro circulando era muito pouco, raramente havia dinheiro circulando. Então as pessoas faziam suas trocas, o comércio, à base do escambo. Era o comércio in natura. Eu troco 100 quilos de batata por 50 quilos de beterraba. Eu troco 50 quilos de beterraba por 50 metros de tecido. Eu troco 50 metros de tecido por 20 litros de leite. Era assim que acontecia, tá? O comércio era a base de troca, o comércio era feito pelo escambo. E dessa forma, o poder político acabou sendo fragmentado. Não havia um poder político centralizado. O poder político fragmentado, ele era fragmentado em feudos. Então, o grande poderoso político era um senhor feudal, era uma pessoa que mandava em uma determinada região. Embora houvesse um rei, o senhor feudal, ele estava de posse daquela região, certo? Então era ele a maior autoridade em uma região, e a maioria das pessoas nem sabia da existência do rei, ou sabia da existência do rei, falar de uma forma melhor. As pessoas não queriam saber o que o rei pensava. O importante para aquelas pessoas que viviam no feudo era o que estava acontecendo dentro do feudo. Então o poder, ele era fragmentado, né? O senhor feudal que tinha poder dentro daquela região, e os feudos, eles eram o que se chama na história de autossuficiente. Cada feudo produzia aquilo que era necessário para ele. Os feudos não produziam para o comércio, não havia excedente, né? Como eu já disse anteriormente, o comércio era praticamente feito à base de troca, certo? Não havia moedas, como eu disse também anteriormente, e o comércio pouco circulava nessa região, né? Era mais o comércio de escambo mesmo. E aí, por último, que a gente vai falar é da religião, né? Falei da política, falei da economia à base de troca, e falando um pouquinho da religião. No período da Idade Média, então, portanto, no período do feudalismo, entre o século V até o século XV, né, nesse período de 10 séculos, a Igreja Católica ela vai ganhando poder cada vez maior, e a Igreja Católica se torna a instituição mais poderosa da Europa nesse período, e vai continuar ainda por muito tempo com o poder, né, do século V até o século XV, XVI, XVII, XVIII, século XX, a Igreja Católica também muito poderosa, está perdendo um pouco de poder, um pouco de influência política no final do século XX. Mas durante a Idade Média e até o século XX, a Igreja Católica sempre foi muito poderosa, né? Então a Igreja Católica, lá no início da Idade Média, lá no século V, ela disputava, ela impunha o poder, porque a religião católica ela tinha um conflito com a religião pagã, que era a religião do antigo Império Romano. O Império Romano se torna cristão, sim, só que o Império Romano se torna cristão no final da Idade Antiga, lá pelo século III. Então a Igreja Católica, recém-empossada dessa autoridade política, ela precisa exercer o poder e precisa acabar com o paganismo, que era a religião do Império Romano. E o paganismo, pagão significa o seguinte, gente, paganismo, atualmente a gente usa o seguinte conceito para paganismo. Pagão é aquela pessoa que não é batizada
ou pagão é aquela pessoa que não é cristã, né, que tem uma outra religião baseada em rituais e geralmente uma religião politeísta. Então a religião do Império Romano era uma religião que tinha como base os rituais pagãos e tinha como base também vários deuses. Era uma religião politeísta, portanto. E aí a Igreja Católica precisa romper isso. Embora o Império Romano já tenha sido cristão, já tenha se tornado cristão no seu final, né? A Igreja Católica ainda não conquistou todas as pessoas. Então a Igreja Católica começa a impor a sua força por meio de rituais que ela vai adaptar do paganismo para o catolicismo, ou então vai condenar determinados rituais, certo? E aí esses rituais condenados, eles serão condenados e, lógico, haverá o castigo. E aí a Igreja Católica impõe o castigo para aquelas pessoas que exercerem o que eles chamavam de bruxarias, né, ou de rituais pagãos e tal, e diziam que era o demônio estava em tudo. Então a Igreja Católica ela vai impor essa crendice, e aí as pessoas vão ficar muito mais com medo do que exercer a religião de forma espontânea. Mas aí entra também uma conscientização da Igreja Católica ligada ao seguinte: tudo bem, o servo ele está na terra e ele está sofrendo porque ele é pobre e tal, só que aí a Igreja Católica ela começa aos poucos a adaptar a teoria do cristianismo para aquele momento em que as pessoas viviam. Então a Igreja Católica começa a falar: ó, você é servo e você está sofrendo nessa vida, só que quando você for para a vida eterna, quando você for para o céu, você vai ter o paraíso, né? Porque quanto mais a pessoa sofre aqui na terra, maior serão as suas benesses no paraíso. Vai ser isso que a Igreja Católica vai dizer naquele momento e vai condenar aqueles rituais que não eram ligados ao cristianismo, certo? Então muitas mulheres vão ser condenadas por bruxaria pelo simples fato, por exemplo, de fazer um chá. Você vai fazer um chá, quero tomar, sei lá, tô com dor de cabeça, vou tomar o chá de uma determinada planta, tomar um chá de boldo. A Igreja Católica vai condenar o chá de boldo, não necessariamente chá de boldo, tá, gente? Estou utilizando como exemplo. Mas a Igreja Católica vai condenar determinados rituais, alegando que, na verdade, assim, se você está com dor de cabeça, você precisa rezar, você não precisa tomar chá. É mais ou menos isso que a Igreja Católica da Idade Média vai usar como força. Mas e se eu tomar esse chá? Bom, se você tomar esse chá, você, na verdade, ingeriu uma poção de bruxaria. E aí você vai ser condenado junto com a pessoa que ofereceu o chá para você. Claro que nós precisamos ponderar, porque durante muito tempo, né, isso se passou durante muito tempo, e atualmente a religião ela vai mudando com o passar do tempo, assim como a sociedade, e atualmente a Igreja Católica não é mais desse jeito, você deve perceber, né? Então vai ser isso que vai acontecer nesse período ligado ao feudalismo, tá bom, gente? Feudalismo, então, portanto, ele, resumindo novamente, o feudalismo, ele tem como sua base um sistema político, econômico e social baseado na propriedade da terra. Valeu, abraço a todos, até a próxima.